Prezados alunos, vamos iniciar mais uma aula gravada, tá? Em que eu quero abordar mais um tema relacionado ao comércio internacional e ao desenvolvimento econômico. Trata-se da questão da chamada armadilha dos países de renda média. Tá? Na aula anterior, a gente viu o problema, tá, da maldição dos recursos naturais quando economias nacionais ficam presas à exportação de produtos primários, tá? Ou quando acontece de uma economia, tá, diversificada, que tem uma exportação diversificada, tá? E tem uma vantagem comparativa num produto primário, seja encontrando uma jazida mineral, como foi o caso da Holanda, como é o caso de alguns países que descobriram poços de petróleo. O que se vê é um aumento das exportações primárias e uma redução da exportação de produtos industrializados. No caso aí da chamada armadilha dos países de renda média, tá? Que são países que conseguem exportar produtos primários, conseguem com grande esforço exportar produtos industriais, mas produtos industriais dentro daquela terceira fase do ciclo do produto, quando já estão padronizados, tá? Quando o conhecimento, tá, para a produção de produtos industriais daquele tipo que eles estão importando, com aquela classificação, tá? O conhecimento já é generalizado, já é um produto, tá, bem ubíquo e, portanto, com pouca complexidade. Tá? Ou seja, então, países em desenvolvimento ou desenvolvidos, tá? Mas ficam num nível de renda média e com uma grande dificuldade de dar o salto do desenvolvimento, o salto da complexidade. Tá? Isso é revelado na chamada curva S. Tá? Bom, a apresentação vai ser baseada num artigo do Paulo Gala e do professor Dominique Hardman, tá? E também de dois outros autores, tá? Que não está na bibliografia básica, até porque eles apresentam aí o desenvolvimento dos índices, tá? E algo mais complicado, que eu não quero que vocês percam muito tempo, tá? Na produção dos índices, mas sim na leitura que os índices permitem que a gente faça. Tá? Então, como bibliografia básica, continua a coletânea de posts do Paulo Gala sobre complexidade, desenvolvimento e os problemas do desenvolvimento da América Latina. Tá? Bom, a questão é, tá, por que alguns países ficam presos à chamada armadilha da renda média, tá, que tem uma grande dificuldade na sua trajetória de desenvolvimento, apesar de ter passado, tá, de exportadores de produtos primários para exportadores de produtos primários e produtos industrializados. Tá? Mas essa competitividade dos seus produtos industrializados, tá, é pequena, tá? Em produtos não sofisticados, o que revela, tá, toda a nossa argumentação está baseada numa hipótese que tem seus problemas, de que as exportações revelam a competitividade da estrutura produtiva daquela economia nacional. Tá? Por exemplo, no caso da economia brasileira, tem uma estrutura produtiva,
diversificada, realizou o seu processo de industrialização, tá? Mas tem uma grande dificuldade, tá? De exportar produtos sofisticados, produtos de alto valor agregado. Tá? Tem uma grande dificuldade de competir com a importação de produtos sofisticados. Tá? Isso cria um obstáculo ao desenvolvimento, tá? Dessas economias, como o Brasil, tá? É considerado um exemplo. Tá? Então, como é que eu estou caracterizando, tá? Como a literatura econômica caracteriza esse problema da armadilha da renda média, tá? Países com grande dificuldade de dar o salto, tá? Ou essa transição é muito lenta, eles só conseguem produzir produto e exportar produtos industrializados, tá? Com aquele ciclo do produto, seja na fase 3, padronizados ou com maturidade. Eles têm um grande problema, tá, de produzir competitivamente produtos inovadores com alto grau de competitividade em mercados monopolizados, oligopolizados, o que dentro do índice de complexidade chama produtos não ubíquos. Tá? Por que essa dificuldade? Tá? E quando eles estão inseridos em cadeias globais ou regionais de produção e valor, conseguem se inserir, tá? Se inserem em elos, tá? Menos nobres, tá? Dessa cadeia de produção, e tem uma grande dificuldade de fazer o upgrade. Tá? Bom, essa é a questão, a caracterização desses países, da estrutura produtiva e da diversificação limitada, tá? Desses países de renda média. Historicamente se coloca, bom, são países que fizeram uma industrialização, tá? E uma industrialização por substituição de importações, são países, tá? Não de renda baixa, quer dizer, produtores apenas de produtos primários, mas já produzem produtos industrializados e exportam, mas tem uma grande dificuldade, tá? De passar por uma estratégia de desenvolvimento baseado na exportação de produtos industrializados mais sofisticados. Tá? Como eu coloquei, tá, em um recente trabalho do professor do Dominique Hartmann, professor Paulo Gala, tá, do Fernando Pinheiro, tá, e de uma autora, Zagato, tá, uma doutoranda da Fundação Getúlio Vargas, tá? Eles produziram recentemente um texto para discussão, tá? E resolvi apresentar para vocês, que eu acho que eles conseguem, a partir de dados, tá, do índice de complexidade econômica que a gente vem apresentando e vem utilizando, tá, conseguiram demonstrar que alguns países conseguiram dar o salto, tá, para uma sofisticação maior da sua estrutura produtiva e da sua pauta de exportação, e outros países não, têm uma grande dificuldade de dar esse salto. Tá? E eles vão colocar, vão chamar esse salto de leapfrogging. Tá? Frog é sapo, então é o salto do sapo, é ter dado um upgrade, tá, da sua estrutura produtiva mais sofisticada, conseguir inovar produtos com alto valor agregado e com uma competitividade, tá, com países, quer dizer, mais desenvolvidos, tá, ou aqueles que estão
dentro de uma cadeia global de produção, se inseriram numa cadeia global ou regional de produção e conseguiram, tá, cara, dar também o salto, fazer o catching up, tá, cara, passarem de produção de elos menos nobres para a produção de elos mais nobres, que geram mais valor, que se apropriam de mais valor. Enquanto de outro lado, tá, tem países que têm uma grande dificuldade de dar esse salto. Tá? Pelos dados que eles vão colocar, tá? Eles vão apresentar o que eles chamam de uma curva, tá? em S. Tá? E nessa curva em S, tá? A economia brasileira está bem no meio dessa curva. Tá? Está naquele grupo de países, tá? Intermediários, tá? de renda média, tá? que não conseguiram subir essa curva do S. Tá? O que eles estão procurando fazer, esses autores que estão trabalhando com índice de complexidade? Tá? Reuniram dados aí de cerca de 40 anos, de 1970 até 2010, de vários países, 116 países, pegaram o índice de complexidade e pegaram também o que eles chamam de um índice de densidade, que é a proximidade, tá, de produtos, tá, que se conseguem exportar, que eles chamam de coexportação de produtos. Tá? E o que eles verificaram que tem países com um bom desempenho aí na classificação que eles fizeram, tá? As economias que eles chamam complexas, que já vêm, tá? Desde do pós-guerra, sendo economias que conseguiram fazer o salto, como Japão, Alemanha, tá? Os dois fenômenos do pós-guerra, mas e economias complexas, tradicionais, que se especializaram em produtos complexos, como a Suíça. Tá? Mas o mais interessante, tá, é a gente trabalhar com a segunda linha e a terceira linha. Tá? A segunda linha são os países, tá, de renda média que conseguiram dar o salto, tá, da inovação, da tecnologia, do conhecimento, tá, e conseguiram, tá, entrar, tá, na exportação de produtos mais complexos. Tá? Na terceira linha, o que a gente vê? Tá? Os chamados países de renda média, tá? De desenvolvimento intermediário. Tá? E aí o Brasil é um grande exemplo, o México é um grande exemplo, a Argentina é um grande exemplo. A China, tá? É uma economia que está evoluindo, tá, ao longo dessa curva em S, tá, que está no meio da trajetória, tá, ponto de interrogação de se vai continuar essa trajetória, tá, ou se vai ficar preso, tá, como a economia brasileira nesse nível intermediário. E outros países, como o Vietnã e a Indonésia, tá, também saíram de uma trajetória de baixo nível de renda e estão agora num nível de renda intermediário, então estão numa trajetória em ascensão. Tá? Ponto de interrogação se vão continuar nessa trajetória ou se vão ter alguns obstáculos. Tá? E as outras linhas são aqueles países que, de uma certa forma, enfrentam a doença holandesa ou enfrentam a maldição dos recursos naturais, tá? Que tem uma grande exportação de produtos primários, e dificulta também,
tá? Para eles ampliarem a sua estrutura produtiva, tá? Para exportação de produtos industrializados. Tá? Então vamos analisar, tá? Caracterizar, tá? Essas economias, tá? Da segunda linha, que foram economias que se entraram para esse clube, tá? Das economias que exportam produtos mais complexos, tá? E outras economias, tá? De renda média, tá? Que exportam não só produtos primários, mas também produtos industriais, mas não complexos. Tá? Uma outra forma de apresentação, uma outra forma de evidência, tá? É o que o Paulo Gala também foi buscar num outro autor, tá? E quando ele vê que, apesar do Brasil e o México, né, conseguirem, né, ter um índice de complexidade, tá, maior do que zero, ao nível de 0,6, tá, mas ainda estão na produção, tá, de produtos industriais mais padronizados, produtos industriais ubíquos, tá, ou seja, são as chamadas commodities industriais que enfrentam grandes concorrências, então tem pouca capacidade de inovação, tem uma capacidade de imitação muito lenta. Tá? Apenas quando esses produtos estão no ciclo, tá? De padronização, enquanto a Coreia do Sul, tá, e outros países, tá, eles estão com alto índice de complexidade, tá, e aí eles estão mostrando, ó, existe uma relação entre alto índice de complexidade e uma capacidade de inovação, uma capacidade de inovação organizacional e tecnológica, logística, de organizar cadeias de produção, de se inserir em cadeias de produção e fazer rápidas ascensões. Tá? Então, o que eu quero fazer, tá, é se questionar, quer dizer, por que alguns países, tá, como a Coreia, conseguiram dar o salto, tá, do sapo, tá, conseguiram fazer o upgrade, o catching up, tá, e outros países, como no caso aí do Brasil, tá, não conseguiram. Tá? Quer dizer, bom, primeiro eu quero fazer caracterizar, diferenciar essas duas situações, da armadilha da renda média, um que está preso nessa armadilha, e o outro que conseguiu dar o salto fora dessa armadilha, um salto de desenvolvimento. Por que alguns países conseguem, por que outros não conseguem, mesmo quando entram em cadeias globais ou regionais de produção e valor, tá? Não conseguem fazer o upgrade. Tá? Por que ainda dependem, tá, de exportação de produtos primários? Tá? E aí eu resolvi apresentar, tá, a partir de dados, tá, das figuras do Observatório da Complexidade Econômica, tá, fazer uma comparação, tá, entre um daqueles 4 países que eu trabalho do professor Dominic Hardman e do Paulo Gala e outros, tá, relacionam Coreia, Israel, Irlanda, que é um fenômeno, tá, recente, tá, e Singapura, que é outro fenômeno, em comparação com outros países como o Brasil. Tá? Então, resolvi fazer uma comparação da Coreia do Sul com o Brasil e apresentar alguns dados aí a partir da representação, tá, do Observatório da Complexidade Econômica.
E o que a gente vê? Tá? A diferença nas exportações entre Brasil e Coreia, tá, não são apenas em termos quantitativos. Tá? Para ser um país muito maior do que a Coreia, com um PIB maior, não o PIB per capita, mas o PIB total, um nível de exportação, volume de exportação, tá? Dados de 2018, que são os últimos dados disponíveis aí no Observatório da Complexidade Econômica, tá? O Brasil, exportação 242 bilhões, tá? de dólares, tá? E a Coreia do Sul 617 bilhões. Tá? Então tem uma diferença aí quantitativa e, mais importante, uma diferença qualitativa na pauta de exportações. A pauta de exportações brasileira, tá? Percebe-se visualmente, está aí uma qualidade dos dados apresentados, tá? Pelo índice de complexidade econômica, como o professor Dominique Hartmann colocou na aula dele. Ele foi um dos autores da ideia de colocar cores diferentes na classificação dos produtos de acordo com a complexidade dos produtos. Então, claramente a gente vê, tá, que a exportação, a pauta de exportação da economia brasileira, tá, ainda depende muito de produtos primários, tá, seja minerais, seja agropecuários. Tá? E tem uma pauta de exportação diversificada com exportação de produtos industrializados, mas, tá, com os produtos industrializados com maior índice de complexidade do produto são os de cores azul. Tá? E o que a gente vê proporcionalmente, tá, que a Coreia do Sul, as exportações da Coreia do Sul são menos baseadas em produtos primários e mais baseados em produtos complexos, tá, representados aí pelo esse azul e pelo esse rosa choque, tá, que são produtos mais complexos. Tá? O que a gente pode colocar, tá, com uma visualização dessa comparação? Tá? Que, pela pauta de exportação, tá, a Coreia realmente deu o salto, tá, de produzir e exportar produtos mais complexos, tá, e que o Brasil, tá, pode ser representado, tá, como uma economia que ainda está presa nessa chamada armadilha da renda média. Exporta produtos industrializados, mas não consegue exportar produtos industrializados com alto grau de complexidade. Tá? Continuando a comparação. Tá? Peguei os dados também disponíveis no Observatório da Complexidade Econômica, tá, do que o Brasil exporta para a Coreia do Sul, tá, e do que, tá, de outro lado, a Coreia do Sul exporta para o Brasil. Mais uma vez, claramente, a gente pode dizer que as exportações brasileiras para a Coreia do Sul, tá, são de insumos primários. Tá? E as importações que o Brasil faz de produtos da Coreia do Sul são produtos que a economia brasileira não consegue produzir e são produtos, tá, altamente complexos. Tá? Bom, daí a dificuldade, revela a dificuldade da economia brasileira em produzir e em competir com produtos complexos, tá, no mercado internacional e no mercado nacional. Por isso que tem que importar produtos. Nova comparação, tá,
qual é a trajetória em 20 anos do índice de complexidade, tá, do Brasil e da Coreia do Sul. Tá? Aí claramente a gente vê, tá, que o Brasil está preso na armadilha, tá, da renda média, da complexidade média. Tá? Variou, tá, ao longo aí desses 20 anos, de 1998 a 2018, tá? Variou, mas não conseguiu dar o salto. Tá? Completamente diferente quando a gente vê o caso da Coreia do Sul, não do Norte, é do Sul. Tá? Claramente a gente vê aí o leapfrogging, tá? O salto, o upgrade, tá? Representado aí no índice de complexidade econômica, tá? Que em 1998, Brasil e Coreia tinham mais ou menos a mesma base, o mesmo índice, 0,6 para o Brasil e 0,7 para a Coreia. O Brasil continuou com 0,6, a Coreia passou para um índice, tá, de complexidade 1,85. Claramente deu o salto. Tá? Outra representação, tá, que é muito interessante, tá, e um esforço muito bem feito que tanto os dois autores iniciais, tá, o Ricardo Hausmann e o César Idal colocam, o grande esforço que eles fizeram para estabelecer, tá, esse espaço-produto, tá, que relaciona, tá, as proximidades de atividades exportadoras, tá, de cada economia. Tá? Quer dizer, o Brasil tem aí uma grande diversidade, tá, de produtos exportados, tá, mas com pouca proximidade entre eles. Tá? Ou seja, o que eles colocam, quer dizer, uma atividade exportadora, tá, gera um conhecimento, gera uma infraestrutura, tá, que permite desenvolver outras atividades. Tá? Tem atividades que desenvolvem mais outras atividades, tem atividades que desenvolvem menos. A atividade de mineração, tá? Atividade como a gente viu na aula passada, a soja, gera um conhecimento que exige a produção de fertilizantes, tá? Isso é muito bom. Então isso permite aí um conhecimento tem um transbordamento para outras atividades. Tá? Mais atividades relacionadas, tá, à industrialização, à inovação, a processos produtivos, organização da produção, pode gerar, tá, um conhecimento que pode ser transbordado, espalhado para outras atividades. Então, tá, dentro aí do espaço produto apresentado aí pelo índice do Observatório da complexidade econômica, o que a gente vê que na Coreia do Sul, tá, gera muito mais hubs, ou seja, geram nós que conseguem, tá, gerar linhas para outras atividades, portanto, que a gente chama de clusters, tá, de um conjunto de atividades que são coexportadas, tá? E o Brasil com exportações muito mais dispersas, tá? E com muito menos hubs, tá? Que se espalham para outras linhas de atividades que podem gerar coexportação. Tá? Bom, isso aí também representa a diferença, quer dizer, um país que consegue dar o salto e outro país que tem uma grande dificuldade de dar o salto, apesar de ter
uma pauta de exportação diversificada, não só mais baseada em produtos primários, mas também em alguns produtos industriais, como é o caso do Brasil. Tá? Outra representação boa que eu quero fazer uma análise, tá? Qual é o destino das exportações brasileiras e qual é o destino das exportações da Coreia do Sul. Bom, porque a gente vê que a China é um grande país importador, tá? O destino das exportações do Brasil e da Coreia. Mas o que a gente pode colocar é o seguinte: a economia brasileira, tá? Não conseguiu estabelecer, tá? Dentro dos países da América Latina, do Mercosul, tá? Uma cadeia regional de produção de valor. Está muito mais ligado a cadeias globais de produção e valor, exportando para a China, para os Estados Unidos, para a comunidade europeia, tá? Mas exportando produtos, tá? Com baixo valor adicionado, baixa sofisticação. Enquanto no caso da Coreia do Sul, tá? O que a gente pode ver, tá? Tanto com a China, com o Japão e outros países do leste asiático, que a Coreia do Sul está inserida numa cadeia regional de produção e valor, tá? Onde os que estudam a economia do leste asiático falam que eles têm a estratégia dos gansos voadores, ou seja, tem uma cadeia regional de produção muito dinâmica que vão se alterando, tá? Na produção, tá? De elos menos nobres, depois passam para elos mais nobres e outros países vão se inserindo, como a Tailândia, tá? O Vietnã vão se inserindo e os países como a Coreia do Sul vai produzindo produtos mais, elos da cadeia de produção mais sofisticados, vai gerenciando, tá? Vai passando conhecimento, know-how para outros produtos, tá? Que fazem parte dessa cadeia global de produção. Enquanto o Brasil está inserindo em cadeias globais, tá? Mas produzindo, tá? Produtos, tá? Que primários ou pouco sofisticados, mas recebendo pouco conhecimento dentro dessa cadeia global, o que dificulta fazer upgrades. Isso é uma análise que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que alguns autores fazem. Tá? Bom, tá? E por fim, depois dessa caracterização, tá? De países presos na armadilha da renda média, dessa chamada curva em S, de que alguns países estão presos na curva, outros países estão dando o salto, tá? Vem a questão: por que alguns países conseguiram dar o salto e por que alguns países não conseguiram? Tá? Bom, vamos basear no artigo do Paulo Gala, do Hardman e outros, tá? Quando eles tiram algumas conclusões, mas antes disso eles vão colocar qual é a visão tradicional, qual é o argumento tradicional. Tá? E o argumento tradicional, tá? É um argumento microeconômico. Eles vão colocar: bom, são países que têm uma baixa produtividade, mas, tá, a mão de obra, tá, é relativamente cara. Tá? Então, tem um problema,
tá, de competitividade, tá, quer dizer, não conseguem, tá, ter uma grande competição daqueles países, tá, que tem uma baixa produtividade e uma mão de obra barata, então tem que competir, tá, com países, tá, como Bangladesh na indústria de vestuário, tá, que tem produto pouco sofisticado, baixa produtividade, mas uma mão de obra barata, tá, enquanto a economia brasileira está querendo não dar um salto na produtividade, tá, mas já tem uma estrutura industrial diversificada, já tem barganhas salariais e que fazem com que a mão de obra seja muito cara. Esse é um argumento aí da microeconomia, tá? Tradicional, vamos dizer, neoclássica, tá? Que o trabalho do Paulo Galo, do Hardman e outros, tá? Questiona. Tá? Quando eles vão colocar aqui, tá? Os fatores que levam alguns países a darem esses saltos, tá? São múltiplos. Tá? Seja como se torna, quer dizer, de uma sociedade industrial e uma sociedade do conhecimento, uma economia do conhecimento. Tá? Bom, isso depende de vários fatores institucionais, educacionais e econômicos. Tá? E eles procuraram aí fazer uma resenha, tá? Dos principais fatores, tá? Que eles consideram relevantes, tá? Que identificaram nesses países que deram um salto. Tá? E eles vão colocar, primeiro, tá? Criar uma combinação, tá? Tanto de intervenção, políticas estatais, quanto regulação do mercado, incentivo ao funcionamento, à competição no mercado. Tá? Dificilmente essas economias, tá, deram um salto apenas pelas forças do mercado, foram muito apoiadas por políticas industriais, foram muito apoiadas por políticas macroeconômicas, por políticas, tá, macroeconômicas. A gente fala políticas monetárias de financiamento, políticas fiscais que garantiram políticas industriais e política cambial. Tá? Fizeram políticas de intervenção no câmbio, tá? Políticas claramente de desvalorização cambial, tá? Para incentivar, tá? Aumentar a lucratividade, tá? da exportação de produtos industriais. Tá? E um outro fator, tá, que eles colocam é como um direcionamento, uma combinação, tá, com os investimentos das empresas multinacionais. Tá, as empresas multinacionais, tá, não simplesmente se instalaram para produzir para o mercado interno, mas também para as exportações. Tá? Se instalaram também, tá, em parceria, tá, com empresas nacionais. Tá? Bom, e outro ponto, tá, criaram o que se chama um sistema nacional de inovação. Tá? Conseguiram, tá, aprender rapidamente, imitar rapidamente e, tá, inovar, tá, rapidamente. Tá? Bom, e aí eles colocam, fizeram isso no momento certo. Tá? Qual é o momento certo? Tá? Bom, porque
a economia brasileira também tem que criar o seu momento, tem que criar os seus vários fatores. Tá? Por isso que eles ressaltam, multidimensional esse salto, não apenas uma política macroeconômica, uma política industrial, tá? Mas como se dá essa combinação e em que tempo se dá essa combinação. Tá? Não pretendo colocar discutir todos esses fatores multidimensionais. Isso vocês veem também nas outras disciplinas, como economia brasileira contemporânea e desenvolvimento econômico. Tá? Algo interessante também que eu quero apresentar na próxima aula é o momento histórico. Tá? A história da industrialização e a história da transição, tá? de economias que fizeram a sua industrialização e fizeram a sua diversificação e sofisticação da pauta de importações, tá? E economias como a brasileira que fizeram a sua industrialização, tá? Mas tiveram muita dificuldade de fazer a diversificação e a sofisticação da sua pauta de importações. Tá? Mas essa trajetória histórica, tá? Eu quero apresentar na próxima aula, na aula de hoje, eu quero ficar na caracterização, tá? Dessa chamada armadilha dos países de renda média. Vamos ficar por aqui. Obrigado.